Bem, amigos, hoje nós temos a presença do querido amigo Eduardo Henrique, que é do Rio de Janeiro, da Agremiação Espírita Francisco de Paula, da Tijuca, correto? E falará para nós sobre arrumando a casa mental para ser feliz. Muito obrigado. De Eduardo para Eduardo. Muito bom, muito bom. Bom dia a todos. Eu, antes de começar o nosso trabalho, eu queria falar algumas coisinhas. Quando a gente chega, geralmente, para fazer algum estudo, vira e mexe, alguns companheiros já nos conhecem de outras oportunidades, né? E aí tem aquela saudação inicial, aquela coisa: oi, hoje é você que vai falar, como vai, tudo bem? E aí, geralmente, a nossa resposta é no sentido de que, na realidade, não sou eu que vou falar, na realidade, nós vamos falar. Nós vamos falar tem duas vertentes. A primeira vertente atende ao que preconiza Allan Kardec quando diz que os centros espíritas precisam se visitar. Os trabalhadores dos centros espíritas, os palestrantes dos centros espíritas precisam se visitar, porque quando nós saímos de um lugar, vamos em outro lugar e fazemos essas visitas conjuntas, esses trabalhos em conjunto, nós estamos homogeneizando o conteúdo da doutrina espírita, e isso é muito saudável. Então, é fundamental que se compreenda que nesse momento não é o Eduardo Henrique que está aqui. Lógico, mas sou eu, Eduardo Henrique, estou aqui, claro. Mas, mais do que o Eduardo Henrique estar aqui, estão todos representados, todos os trabalhadores da Agremiação Espírita Francisco de Paula, que fica lá na Rua dos Araújos 28, na Tijuca, no Rio de Janeiro. Estão diretoria, conselheiros, representantes, enfim, todos estão aqui representados por mim e por, logicamente, todos esses amigos espirituais que nos acompanham na condução das tarefas. E outra vertente dessa situação é que quando nós temos feito os trabalhos, nós sempre procuramos fazer o trabalho trocando com a plateia. Não interessa se tem 10, 20, 30, 50, 60, 100, é sempre importante trocar, porque quanto mais nós trocamos, mais nós aprendemos. O aprendizado, ele é um processo de que, se eu ficar aqui falando durante 1 hora, 60 minutos, os pedagogos informam que a capacidade de retenção média do ser humano é de apenas 5%. Ou seja, eu vou falar 60 minutos e as pessoas vão ouvir 3 minutos. É muito pouquinho. Às vezes, são muito mais gente, né? Eu vejo às vezes acontecer coisas assim. Divaldo Pereira Franco fala às vezes para 3.000 pessoas, 4.000 pessoas. Não dá para trocar. E aí, invariavelmente, quando termina a palestra do Divaldo, a relação das pessoas, a reação das pessoas é mais ou menos assim. A pessoa fala assim: nossa, a palestra foi linda, foi maravilhoso, nossa, o Divaldo é demais, o Bezerra no final, com aquela mensagem, não sei o que, a pessoa fala mais ou menos isso. Aí você pergunta para ela, o que ele falou? Aí a pessoa para, fica 1 minutinho em silêncio e diz: nossa, a palestra foi linda, o Divaldo é maravilhoso, o Bezerra no final, e não consegue repetir o que foi dito na palestra, porque a capacidade nossa de absorção é pequena. Por isso que é importante que, mesmo que não todos consigamos falar durante o trabalho, que a gente consiga pensar, que cada um de vocês sejam sensibilizados durante a tarefa, pensando assim: se o Eduardo perguntar para mim, o que eu vou responder? Tá? Sintam-se nessa situação. Quando se fala a respeito de arrumando a casa mental para ser feliz, esse tema é um tema muito interessante, porque não é normal a gente pensar, a gente conseguir se identificar dentro de algumas imagens que aparecem para a gente. Por exemplo, ali no meio da imagem tem aquela senhora segurando aquela vassoura. Vocês estão vendo aquela senhora ali segurando a vassoura? Eu queria que vocês dissessem para mim o seguinte: qual é o nome daquela senhora? Quem falou eu? Eu? Isso, muito bom, é isso mesmo, né? Eu pensei que a pessoa já fosse dizer o próprio nome mesmo. Eu queria dizer que aquela senhora ali chama-se Carlos. Aí o Carlos já fez assim, legal, é isso aí. É Virgílio, Eduardo,
Aquela senhora que está ali representa cada um de nós. Ela representa a humanidade terrestre. Porque existe dentro do movimento espírita, existe dentro da doutrina espírita, um conceito que o pessoal chama de reforma íntima. E a reforma íntima nos leva na direção do que o Eduardo falou aqui no início, na prece. Quando ele começou a falar aqui na prece a respeito da reforma, todas as reformas passam por um período, né, que precisa se deslocar as coisas. Se fôssemos fazer uma reforma aqui no ambiente, não sei se vocês já fizeram reforma em casa? Já fizeram, né? Às vezes a pessoa fala assim, vou reformar o banheiro. Aí o que ela faz? Fecha todas as portas da casa, coloca pano embaixo da porta, veda com pano a porta, veda a janela, veda não sei o que. Quando ela abre o armário está cheio de poeira. Por que está cheio de poeira? Porque reforma é uma coisa que suja de uma maneira impressionante. O que a gente convida a cada um de nós fazer não é reformar. O que a gente convida cada um de nós fazer é arrumar a casa, é fazer uma limpeza, é melhorar o ambiente da nossa casa, é fazer uma manutenção da casa, é a gente conseguir perceber que nós não fomos no caminho do mal, não fomos no caminho, né, de deixar transparecer, né, vícios. Isso não aconteceu, né, sem mais nem menos. Isso aconteceu no decorrer de muitos e muitos e muitos milênios. Então o que a gente precisa fazer agora? Outro dia eu estava fazendo um estudo em que eu mostrei uma imagem que era, ao invés de ser essa imagem do cérebro, eu mostrei uma imagem de um liquidificador, tá? E aí nesse liquidificador a gente deveria jogar os conteúdos da doutrina espírita. E aí dentro desse liquidificador fazer aquele suco de doutrina espírita. E aí eu perguntei para as pessoas assim, qual é o nome que a gente pode dar para esse suco? Um companheiro, né, engraçadinho, virou e falou assim, detox. Aí eu falei assim, né, não perdi a linha, né? Eu virei para ele e disse, pois o senhor acertou. O nome do suco é detox. Por quê? Porque quando a gente toma esse suco, o nosso objetivo é liberar as toxinas do nosso organismo. Não as toxinas do organismo físico, mas as toxinas do nosso organismo espiritual. Então, da mesma maneira, o que a gente quer fazer quando fala em arrumar a casa mental para ser feliz, o que a gente quer fazer, como está sugerindo a nossa representante no desenho. É pouco a pouco limpar do nosso dia a dia a situação do ódio, limpar a mágoa, limpar a soberba, limpar a vingança, limpar o orgulho. Reparem que nós, quando pegamos a imagem, nós gostamos até da imagem, porque a imagem não realça demais a quantidade de coisas que a gente tem que limpar. Porque na verdade é muita coisa que a gente tem que limpar. A gente tem que limpar coisas que a gente às vezes nem tem ideia de que a gente tem. Joana de Ângeles, em determinado momento de sua obra, né, repetidamente ela usa uma palavra muito interessante, que ela fala a palavra imo. O que é o imo? O imo são aquelas características que estão dentro da nossa alma, mas elas não estão dentro lá na nossa alma, não, elas estão no fundo, sabe? Às vezes está tão no fundo, que a gente nem sabe que tem essa característica. Às vezes a pessoa toca o seu dia a dia e fala assim, eu já sou uma pessoa tranquila. Mas ela é tranquila diante das circunstâncias que se apresentam para ela. Coloca essa pessoa, essa mesma pessoa, para viver em circunstâncias agudas, e aí talvez ela vai conseguir representar, vai conseguir mostrar que ela não é mais ainda não está tão tranquila assim como ela acha. Ela, na realidade, precisa passar por determinadas e várias situações no dia a dia. Carlos, eu avanço aqui? Sim. Tá. Eu avanço aqui. Avanço. Tá aqui. Então, nós trouxemos aquela imagem que está ali. Estão vendo? Quem é aquele cara lá?
Irmã, quem é aquele cara que está ali? Um monge. Como um monge? Eu. Mais uma vez, eu. Aquele ali é o Carlos, aquele é o Eduardo, aquele é cada um de nós. Todas as imagens vão ter esse significado. A imagem, quando a gente olha uma imagem como essa daqui assim, acreditem, todas as imagens que a gente coloca na tela, o objetivo é sensibilizar os nossos corações e fazer com que a gente parta para dentro da imagem. Cada elemento da imagem não está ali por um acaso, cada elemento tem um objetivo. Então, quando vocês olham aquela imagem, imagine o seguinte: a onda, tá? Como é que funciona uma onda do mar? Ó a onda do mar, ó, a onda do mar. Vai e volta, vai e volta, o tempo todo, vai e volta. Por que esse vai e volta? Esse vai e volta significa simplesmente a reencarnação. Esse vai e volta significa todos os movimentos da vida. É um movimento de inflar e desinflar o nosso pulmão. É um movimento do coração de jogar sangue, retrair, bombear, retrair. Todos os movimentos da vida são dessa forma. Todos. A pedra significa as nossas dificuldades. A pessoa olha essa imagem aqui assim e percebe o seguinte: essa imagem foi tirada de dia ou foi tirada de noite? O que vocês acham? Entardecer, então foi de dia, não foi? Pergunta: vocês estão vendo o sol? Não, mas o sol está ali. É igual agora, se a gente chegar lá fora e olhar, o céu está totalmente nublado, a gente não consegue ver o sol, mas o sol está lá. As nuvens também se conjuntam às pedras para significar os problemas tão difíceis das nossas vidas. São problemas que vão acontecendo no dia a dia, que às vezes a gente não consegue ver uma solução para um problema. A nuvem, ela significa para a gente aquele estado. Vou lembrar aqui o passado de alguns companheiros. Vocês lembram antigamente quando a gente ia fazer uma prova de matemática muito difícil? Acabou de lembrar, né? Não quer nem lembrar? Nossa! Mas vocês lembram? A prova difícil, o que acontecia quando a prova era muito difícil? Qual é o fenômeno que acontece, que geralmente as pessoas dizem corriqueiramente, quando a prova é muito difícil? Me deu um branco. Na verdade, a significação não é que tenha dado um branco, não. Na verdade, deu um preto. Deu uma escuridão. Por quê? Porque a gente, através dessas nuvens negras que ficam sendo formadas na nossa mente, através da insegurança, através da falta de estudo, através da ignorância, através do medo, através de várias situações internas de cada um de nós, o que acontece? A pessoa olha aquilo ali assim e faz assim: ai meu Deus, né? É como se ela tivesse de olhos fechados. É a situação que a gente tem no dia a dia, quando vai chegando no final do mês, tem que pagar uma conta, aí olha para a conta bancária e fala assim: ai meu Deus, como é que eu vou fazer? Né? Por que a gente coça os olhos dessa maneira? Porque na verdade a gente está tentando enxergar a luz. É isso que a gente está tentando fazer. Intuitivamente a gente quer procurar a luz. E, mais uma vez, né, o Eduardo plagiando, sem ter visto o conteúdo da mensagem, né, do estudo de hoje, plagiando totalmente durante a sua prece inicial, né, falou em determinado momento: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por meu intermédio. A luz para nós é Jesus. É Ele que é a luz para nós. Eu queria dizer para vocês uma outra coisa muito importante. Quando o Virgílio fechou comigo a data de hoje, eu falei assim: nossa, que privilégio. Que privilégio falar em Colatina no dia 17 de abril. Pouca gente consegue perceber a importância dos dias atuais. Sim, mas não, mas hoje os companheiros às vezes lembram das datas humanas, direta já, lembra do impeachment,
né, dessa possibilidade de impeachment. Mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando de coisa muito mais importante do que isso, com todo respeito, logicamente. Muito mais importante do que isso. A gente esquece que amanhã nós teremos a comemoração de 159 anos de lançamento do Livro dos Espíritos. Amanhã. A gente esquece que agora, na sexta-feira, dia 15, os historiadores determinam como sendo o dia de lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo. Olha que privilégio! Nós estamos no dia 17 de abril, no final de semana, num domingo, falando num centro espírita, conversando sobre nós arrumarmos a nossa casa mental, entremeados pelo dia 15 na sexta-feira e 18 na segunda-feira. Lançamento do Evangelho, lançamento do Livro dos Espíritos. É muito importante essa data para a gente. Por isso que quando eu estava ouvindo cantar aqui aquela música Quanta Luz, eu olhei assim e falei, meu Deus do céu, eu até ia propor, tem que entrar a gravação do coral dentro das palestras. Tem que entrar. Porque o coral, mas estão treinando. Estão treinando nada, está muito bom. Está muito bom. Naquele momento, a luz que se fez dentro do ambiente, não se tem noção da luz que se fez dentro do ambiente. E nós precisamos perceber isso no dia a dia. Quando a gente quer arrumar a casa mental, a melhor maneira de arrumar a casa mental é utilizar as obras fundamentais da doutrina espírita. É ao invés de despender tempo fazendo, vendo outras coisas em televisão, vendo notícia ruim. Antigamente lá no Rio de Janeiro tinha um jornal para o pessoal da antiga, Alguém aqui já morou no Rio de Janeiro na década de 70? Morava na década de 70, 60, lembra? Vocês vão lembrar do que eu estou falando. A gente tinha uma situação que a gente falava assim, tinha um jornal, não vou dizer o nome do jornal, tinha um jornal que a gente dizia assim, que se a gente pegasse o jornal e dobrasse ele, não vou nem falar o resto, tá? Tinha vários jornais, era tanta notícia ruim, mas era tanta notícia ruim, só tinha notícia ruim. Parece até os dias de hoje. A gente liga a televisão, só tem notícia ruim, não tem notícia boa. Agora, não foi agora, já tem algum tempo, eu estava lá em casa, lá aqui em Marataízes, estava sozinho dentro de casa, e aí passando o dia inteiro sozinho, quando chegou no final do dia, eu falei assim, vou ligar a televisão para poder ficar ouvindo a voz de alguém, Porque a gente fica sozinho o dia inteiro, sozinho entre aspas, Mas aí quer ouvir a voz humana, o calor humano. E aí liguei a televisão. Quando a gente liga a televisão, estava passando uma novela, mas eu não fiquei prestando atenção na novela. E aí fui lavar a louça. Na hora que eu estava lavando louça, começou a passar um programa muito bom um programa, chamado Big Brother Brasil. O programa é assim, de uma coisa assim, E aí o programa começou e eu com a mão ensaboada, e eu falei assim, gente, eu tenho que desligar essa droga. E eu fiquei assim, eu tenho que desligar. Só que eu demorei o tempo entre passar uma água na mão e secar a mão para desligar, já foi suficiente para poder pegar um aprendizado para toda a minha vida. A companheira disse assim, olha que coisa boa, hein? Para a gente, todo mundo aprender, hein? Em primeiro lugar, eu. Em segundo lugar, eu de novo. E em terceiro lugar, eu novamente. Aí, gente, eu não esperei nem secar a mão, nem terminar de tirar sabão. Eu corri na televisão, fui lá, apertei o botão. Porque não dá, gente. A gente tem que substituir essas bombas que chegam na nossa direção por coisas que consigam reformar os nossos espíritos, transformar os nossos espíritos, nos transformar em pessoas melhores. A outra, estava no Facebook. Facebook é muito bom, a gente recebe muitas informações interessantes no Facebook. Mas outro dia a gente recebeu assim, olha que lindo, lindo de morrer.
Toda vez que você for ofendido, alguém aqui já foi ofendido? Então, ó, manual de sobrevivência. Toda vez que você for ofendido, jogue uma rosa na pessoa. E aí embaixo, com letra pequena, tinha assim: e não esqueça de jogar o vaso junto. Gente, não. Entendeu? Não. E fica, não joga nem a rosa, porque vai jogar a rosa, tem espinho, vai machucar a pessoa. Não é isso. Não faça isso. Isso não é aprendizado. Então a gente precisa ir na direção desses aprendizados. E aí a gente lembrou que no dia 23 de março, que foi a data que eu comecei a montar esse arquivo aqui, nós lembramos de uma música da Tia Vilma. Tia Vilma, para quem não conhece, foi uma evangelizadora, autora de muitas músicas, né, espíritas, e ela, nas apostilas de evangelização da Federação Espírita Brasileira, eu vou arriscar aqui, né, 2/3, 50%, tá? Metade, 2/3 das músicas, todas são da autoria da Tia Vilma. E uma das músicas é essa que está aqui em cima, falando que o Evangelho de Jesus ensina como devemos viver. Conta histórias tão lindas que eu nunca mais vou esquecer. Então, se a gente quer transformar a nossa casa mental, nada melhor do que ir na direção do Evangelho. Esse trabalho aqui, que a gente está vendo aqui, é um trabalho que tem 40 e tantos slides. Não vai dar tempo da gente fazer tudo hoje. Isso é um seminário que a gente está utilizando atualmente para poder aplicar em grupos de médiums, porque chama a pessoa a responsabilidade da sua própria transformação, da sua renovação, da sua preparação para um trabalho de servir. Porque uma das coisas mais importantes que existe dentro do trabalho na casa espírita é que a gente precisa se transformar para servir melhor. A gente tem que parar, no decorrer do tempo, cada vez mais a gente tem que parar de fazer o esquema do faço o que eu digo, não faço o que eu falo. A gente precisa se transformar. Nós temos cada vez mais que ser reconhecidos por nos amarmos, por nos tolerarmos, por nos ajudarmos. Nós precisamos trabalhar dentro de cada um de nós, trabalhadores da casa espírita, precisamos trabalhar a arrumação da nossa casa mental. Porque essa arrumação é que nos dá autoridade para fazer as tarefas cada vez com melhor ascendência espiritual. Não é suficiente a pessoa querer fazer o bem. Fazer o bem é muito bom. Só para se ter uma ideia, né, aqui no salão, quantas pessoas tem mais ou menos aqui no salão, gente? 100, 110? Alguém? 100 pessoas, vamos lá. 100 pessoas, 110, 120, não importa. Vamos supor que nós desejássemos ajudar um problema que está lá no outro lado da rua, tá? Está lá no outro lado, está lá na praça da igreja. Está lá na praça da igreja, está acontecendo uma determinada situação, todos nós resolvemos ir lá ajudar. Pergunta: vocês topam ir ajudar? Está precisando de ajuda, você topa? Ó, só para facilitar para vocês, ó, está gravando ou não gravando, não interessa, se precisar de ajuda lá, eu vou lá. Então, se eu estou dizendo que eu vou, né, dá para a gente ir também. Todo mundo topa? Quem topa ir lá, levanta a mão, só para eu saber. Isso, legal. A ajuda que precisa é aplicar injeção na veia. Quem sabe aplicar injeção na veia? Ó, repare o seguinte, ó, vou fazer de novo o exercício com vocês, tá? Vou fazer de novo o exercício com vocês. Percebam a volta de vocês. Primeira pergunta: quem topa ajudar, levanta a mão. Quem é capaz de dar injeção na veia, fica com a mão levantada. Vocês estão percebendo? Então reparem, por maior que seja a nossa vontade de ajudar depende da nossa capacidade, depende da nossa formação, depende da nossa habilitação.
Se a gente não se habilita, não tem como ajudar. Pode ter a maior boa vontade do mundo, não vai conseguir ajudar. Se ao invés de dizer que a gente tem que aplicar uma injeção na veia, eu dissesse que a pessoa tem que fazer uma cirurgia buco... Olha o Virgílio lá levantando a mão lá, é comigo. Entenderam? Se tiver que fazer fricassê de frango, agora fortaleceu. Entenderam? Então, dependendo do que vai ser a ajuda, a pessoa vai levantar a mão ou não vai levantar a mão. E uma faxina? Agora todo mundo é capaz. Mas será que todo mundo vai, na hora de fazer, essa foi muito boa contribuição. Quem é que está habilitado a fazer uma faxina na casa? Repara que não foi, aqui no centro espírita. Vamos pegar o nome? Agora a segunda pergunta, quem é que está habilitado a fazer a faxina sorrindo? Né? Porque Jesus quando fala conosco, ele não fala conosco, a preocupação de Jesus não é o que a gente faz. A preocupação de Jesus é o que nós fazemos de especial. O de especial é justamente a pessoa fazer o bem, que tem gente que faz o bem. Outro dia eu fui num determinado hospital e vi um enfermeiro trabalhando, num trabalho maravilhoso, enfermagem, gente, enfermagem é uma coisa espetacular. Ele chegou com muito carinho, tinha um senhor muito humilde, tá? Mas humilde na conotação popular de humilde, tá? Era um senhor de muita idade, muito doentinho, precisava tomar uma injeção de benzetacil, e aí o companheiro virou para ele, no meio assim da assistência, virou para ele e falou assim: benzetacil, o senhor não vai poder tomar no braço, o senhor vai ter que tomar nas nádegas. E falou para ele assim: tira a roupa. No meio da assistência. Enfermeiro. Aí o senhor não tinha onde botar a cara. Ele disse assim: mas eu estou sem cueca. E ele disse: tira a roupa. Não é só ajudar. Ele pegou uma injeção com agulha fina. Para quem já sabe o que é injeção de benzetacil, ele tentou uma vez, entupiu, aí tirou. Tentou a segunda vez, entupiu, tirou. Tentou a terceira vez e o senhor começou a chorar. Pergunta: isso é ajudar o próximo? Então, se a gente for ajudar, ainda tem que fazer assim. A pessoa tem que lembrar que tem que ajudar sorrindo. É diferente. Quando a gente pensa em arrumar a casa mental, eu pedi para ser preparado esse primeiro slide, né, que era a página de leitura, o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Para quê? Para a gente poder perceber que durante a ajuda, durante esse trabalho de arrumação da nossa casa mental, nós não estamos sozinhos. Olha quem vem ajudar a gente. A gente tem que ler essas frases assim, período por período, bem devagarzinho, para poder pegar a profundidade do que está sendo dito. Às vezes a gente pega o prefácio e lê o prefácio, né? E não consegue absorver a profundidade do que está sendo dito para a gente. O prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo é assunto para a gente ler todo dia. Ele começa dizendo: os Espíritos do Senhor. Quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Essa água é minha. Quem é o Senhor, gente? Deus. Porque a mensagem no finalzinho dela, ela vem assinada pelo Espírito de verdade, que a gente interpreta como sendo o próprio Jesus.
Então, na realidade, a gente nem interpreta não. O próprio Allan Kardec, em vários momentos, dentro de obras fundamentais, afirma isso, tá? Mas, vamos adiante. Aqui o Senhor realmente é Deus. Então, quando ele está falando aqui, ele está falando dos Espíritos de Deus. Ele está falando dos Espíritos que conseguem dizer assim: eu e o Pai somos uno. E ele afirma isso com uma segurança tão grande, que na frase seguinte, ele reafirma a frase anterior. Quando ele diz que esses Espíritos são as virtudes, não do céu, mas dos céus. Eles reúnem todas as virtudes. Aí diz mais, que eles espalham-se por toda a superfície da terra. E logo depois ele faz uma imagem, quais estrelas cadentes. Mais adiante, eles fazem uma comparação da energia deles com a nossa. Na hora deles falarem da gente, eles dizem assim: tomai da lira. Vocês já ouviram uma lira tocando? Alguém já ouviu uma lira? Lira tocando é assim, uma coisinha assim bem suave, que somos nós. Pouca potência. Eles não. Esses espíritos são trombetas. Para quem já viu uma trombeta tocar, se tocar aqui, a gente tem que botar uma trombeta tocando aqui dentro, a gente tem que botar a mão no ouvido, porque a gente não aguenta o barulho que faz. E esses espíritos se espalham por todo o planeta. Aí a pessoa fica preocupada, né? Fica preocupada: ah, hoje vai ter votação. Ah, meu filho, larga para lá, tudo que a gente tiver que passar, a gente vai passar, porque eles estão no comando. Não estamos abandonados, nenhuma ovelha está abandonada, nenhuma. Não vos deixareis órfãos, foi o que Jesus disse para a gente. Então a gente tem que pegar esse conteúdo e tem que aproveitar cada um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vou analisar todos, não tem tempo, mas tem tempo para a gente poder falar um pouquinho a respeito dessas imagens que estão aqui. Carlos, as imagens vão para a internet, né? Não vão? Então depois, quando as pessoas puderem baixar o vídeo, olhar, analisar, pausa nas imagens e fica absorvendo o conteúdo que a imagem diz. Cada imagem tem metáforas a respeito das nossas vidas. Quando ele diz nesse momento que não vim destruir a lei, o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente quer dar um realce àquele sol que está ali no meio da imagem. Porque o sol que está no meio da imagem é Jesus. O nosso companheiro Raul Teixeira, eminente palestrante, orador, lá do Rio de Janeiro, da Sociedade Espírita Fraternidade em Niterói, em determinado momento, num programa na televisão, ele disse assim: os benfeitores espirituais revelam que Jesus não é apenas Cristo planetário. Se ele é governador do nosso planeta, e se precisou, na formação do planeta, manipular energias do Sol, significa que ele obrigatoriamente também precisa ter ascendência sobre o Sol. Então esses espíritos revelam que ele é um Cristo solar. Só para a gente entender. Responsável pelo planeta, mas Cristo solar. Isso é importante, porque quando ele diz para a gente assim: eu sou a luz do mundo, aquele que me seguir jamais andará em trevas. Isso é muito importante para a gente, porque quando nós olharmos as leis da natureza, e aqui dentro dessa imagem, mais uma vez a gente tem a representação de tudo que existe dentro da nossa natureza. Quando a gente olha a montanha, a gente está falando de quê? Quem lembra? Dificuldades. A gente está falando de fé.
Se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias para essa montanha: move-te daqui para ali, e ela se moverá. Quando a gente faz algumas atividades no Centro Espírita, a gente gosta de mostrar ao vivo como as coisas funcionam, tá? Eu queria uma voluntária para vir aqui na frente ser filmada. Uma voluntária de cabelo longo, uma voluntária de jogging. Ela está aqui na frente. Segura aqui minha mão. Você é forte. Hã? Me puxa. Me puxa. Me puxa. Me puxa. Gente, que menina fraca. Vai, me puxa. Pode ser com as duas mãos? Pode. Não resolveu da mesma maneira. Então, repare o seguinte, tá? O que eu estou tentando mostrar para ela nesse momento? Eu estou tentando demonstrar para ela que eu sou uma montanha no caminho dela. Entenderam? Vocês perceberam que ela não tem força para deslocar a montanha? Não tem. Da mesma maneira como nós, diante de uma montanha como essa, diante de dificuldades enormes no dia a dia, não adianta você chegar embaixo da dificuldade e falar: sai daqui, move-te daqui para ali. Ela não vai se mover, não. Agora, olha que coisa interessante. Como é que é o seu nome? Bruna. Bruna, eu sou um problema na sua vida. Como é que você faz para superar esse problema? Fala, dê dica para ela. Passa por cima não, gente. Bruna, contorna o problema. Vem, contorna o problema. Isso, Bruna, legal. Agora, observem o que acontece. Olha só uma coisinha. Olha que coisa importante. Por que Jesus diz: move-te daqui para aí, move-te daqui para ali, e ela se moverá? Na hora que ela, Bruna, está aqui em relação a essa montanha, Eduardo, eu estou parado em relação a ela. A partir do momento que ela se movimenta, olha o que acontece quando começa a andar. Eu estou me movimentando em relação a ela. Entendeu? Eu estava na frente dela. Obrigado, Bruno. Obrigado. Já pagou o mico junto comigo. Legal. Então, o que a gente tem que entender? Que quando nós estamos diante de algum problema, a gente tem que ir adiante. A gente não pode parar. Não pode parar. O professor Celestino já veio aqui, né? Severino Celestino já veio aqui. Deve ter falado com vocês a respeito do Ashley. Deve ter falado. Do Macarió e do Ashley. O Bem-aventurados. Que diz pra gente assim: segue adiante, não para, não pode parar. Então, para que nós possamos exercer a nossa fé do tamanho de um grão de mostarda, nós precisamos nos deslocar. Não pode ficar parado. Tem que se encher de força, de energia, de esperança, de vontade. E ir na direção da solução dos seus próprios problemas. Perdeu o emprego? Telefona para os amigos, procura parente, procura tio, avô, colega, primo, amigo. Bota anúncio no jornal, vai estudar, se apresenta direito. Faça todo o possível para ter uma recolocação. Não fica parado. Não fica se lamentando. Recebi hoje de manhã aquela mensagem falando para o nosso companheiro, né, dando a história, né, da biografia do nosso companheiro Jerônimo Mendonça. Todo mundo conhece essa história? Que ele, com a hemorragia monstruosa na região do abdômen, do ventre, vai na direção de Chico Xavier. Chico vai lá, estanca a hemorragia e logo depois fala para ele: essa hemorragia que está aí, Jerônimo, só para a gente lembrar, mesmo na época ele ainda não era cego, mas Jerônimo Mendonça, do pescoço para baixo não tinha movimento. Conheceu, né? Conheceu. Então você lembra disso. Olha só, do pescoço para baixo não tinha movimento. E do pescoço para cima era cego. Vocês estão entendendo? Aí eu pergunto para vocês o seguinte: diante dessa situação, quem é que tem problema mesmo, hein? Compreendem? Agora, o Jerônimo Mendonça
o Chico fala para ele: isso que está acontecendo contigo é um problema de autopiedade, é um problema de ficar se lamentando, eu sou o coitadinho. Não para, Bruna, não para. Se tiver com um problema na sua frente, não passa por cima não, entendeu? Dá uma contornada, larga para lá, perdoa, vamos em frente. É assim que eles ensinam para a gente. E esse ensino já está conosco desde muito tempo. É que a gente não está acostumado a estudar. Vocês já ouviram falar de um livro chamado Deuteronômio? Já ouviu falar? Quem foi o autor do Deuteronômio? Quem lembra? Moisés. É um dos 5 livros da Torá. O Deuteronômio provavelmente diz, os historiadores, que foi escrito por Moisés. Só para a gente ter noção, lá em Deuteronômio tem a lei de amor completinha. Então, na realidade, quando nós não sabemos fazer alguma coisa relativa ao amor, a gente não está aprendendo amor a uma encarnação, não. A gente já está ouvindo a respeito do amor há 3.300 anos. Uma vez eu estava dando uma palestra. Quando terminou a palestra, eu pedi para fazerem uma avaliação. Aí uma companheira levantou a mão e disse assim: olha ela, hein? Eu achei que o senhor foi muito repetitivo. Aí eu disse para ela assim: muito obrigado. Aí ela disse para mim: isso é uma crítica. Aí eu respondi para ela: muito obrigado. Por quê? Porque Jesus não veio destruir a lei. A lei que a gente tem que cumprir para poder se transformar em pessoas do bem já está conosco há 3.300 anos. Há 3.300 anos que a gente está ouvindo falar: não matarás, não matarás, não matarás, não matarás, não matarás, não matarás, não matarás. Estou sendo repetitivo. Não matarás, não matarás, não matarás, não matarás. O que a gente faz? A gente diz assim: mas eu não mato. Não mata da maneira tradicional. Mas às vezes uma outra pessoa chega para falar com a gente, feliz da vida, com um sorriso no lábio: eu preciso te contar uma coisa. Pois é, eu também preciso te contar. E a pessoa não consegue falar nada e você mata o entusiasmo, mata a alegria, mata a esperança, mata tudo da pessoa. Isso porque eu não quero falar que a gente tem que se amar. Deu hora já? Ai, que susto. Olha o capítulo 2. Meu reino não é desse mundo. Companheira lá da porta. Quem é aquela ave? Eu, isso. Por quê? Porque nós precisamos alçar voo. Todas as referências que Jesus faz, ele fala que vai subir em algum lugar. Quando vai começar o Sermão do Monte, tem uma situação que é apoteótica. O primeiro versículo do Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículo 1, quando ele começa, ele diz assim: Jesus, olhando a multidão. Quem é a multidão? Nós. Jesus, olhando a multidão, sobe no monte e se senta. Exatamente da mesma maneira que nós fazemos na casa espírita quando vamos começar uma reunião. Que a gente vem aqui na frente, faz uma prece e diz assim: vamos elevar os nossos pensamentos a Deus. Só que a gente espera que a gente eleve o pensamento a Deus e se sente. Nós temos que manter o pensamento elevado, porque mantendo o pensamento elevado nós conseguimos aumentar a nossa capacidade de absorção. Aumentando a nossa capacidade de absorção, a gente se prepara melhor, a gente se transforma mais. Se transformando mais, a gente passa a ser espírita. Então, o que a gente precisa fazer é entender Jesus dizendo para a gente assim: conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Tem que entender que não é isso que está aqui só.
Não é, mas espera aí, viver na terra não é importante? Claro que viver na terra é muito importante, é onde nós estamos encarnados no momento. Mas a gente tem que ver além. A pessoa que está no primário e fica no primário, né? Primário não existe mais, agora o nome é ensino fundamental. A pessoa que está no ensino fundamental, eu ia falar ginásio científico, não existe isso não. Desculpa, gente, né? Fazer o quê, né? Tá? Mas a pessoa que está no ensino fundamental e se fixa no ensino fundamental, ela não consegue ir para frente. A gente tem que ir para frente. Tem que buscar novas soluções, tem que caminhar, não pode parar, não parem. Reinvente-se. Tá difícil? Dá a volta. Não fica parado. Há muitas moradas na casa de meu pai. Na hora que eu olhei isso daí, eu pensei no Brasil. Porque Deus é brasileiro, lembram disso? É lindo, né? Na hora que eu pensei em Deus brasileiro, eu pensei assim: gol da Alemanha. Aí enquanto eu fiquei pensando que o Deus é brasileiro, gol da Alemanha. Eu falei: ai meu Deus do céu, acho que Deus não é brasileiro. E gol da Alemanha, e por aí vai. Deus não é brasileiro, gente. Deus é brasileiro, Deus é alemão, Deus é francês, italiano, brasileiro, argentino. Deus é de tudo, Deus é de todos, encarnados e desencarnados. Deus é dos marcianos, é da galáxia, das outras galáxias, do universo, quantos universos tiver. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Esse é Deus. E a gente tem que conseguir entender isso. A gente tem que começar a olhar isso. Mais uma vez, se ficar parado no ensino fundamental, não consegue enxergar o todo. Capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse sorriso que está aqui, esse é o sorriso que a gente espera do servidor do Cristo. Esse é o sorriso do renascer. Esse é o sorriso do renascer, não apenas da água, como renascer a cada dia. Ontem não deu certo, tenta de novo hoje, de maneira diferente. Toda vez que eu penso em não dar certo alguma coisa, eu lembro de arroz. Arroz? Você já fez arroz alguma vez na vida? Já fez? Muitas? E na primeira vez como é que ficou? Horrível. Entendeu? É exatamente essa que é a questão. Aí a pessoa faz o arroz, né? Eu tenho um caso familiar, né? Minha mãe deve estar me vendo nesse momento ao vivo, né? Beijo, mamãe. Então, a minha mãe conta um caso, né? Que quando ela fez arroz a primeira vez para o meu pai, o arroz ficou colado no fundo da panela, né? Aquela coisa que ele, né? Queimou, né? Queimou, fazer o quê, né? Aí meu pai pegou, depois comeu o arroz e falou assim: ai, como eu gosto de arroz queimadinho. Isso é lindo, gente, o amor é lindo, né? Isso é lindo. Agora tem umas panelas boas, não tem? Eu antigamente estava fazendo macarrão na minha casa, há muitos anos, né? Aí eu estava fazendo macarrão, aí fiz um macarrão. Aí quando eu terminei, tinha um companheiro no meu lado, ele virou para mim e falou assim: naquela época tinha que lavar o macarrão, né? Dizem que isso é um sacrilégio, os italianos dizem: quer lavar macarrão? Mas né, eu não lavava o macarrão e não fazia muita água no macarrão, então ficava aquela cororoba, aquele troço tudo junto. Se eu tivesse parado, eu não conseguiria fazer macarrão hoje. Fez errado uma vez, sorri, faz de novo. Fez errado a segunda, sorri, faz de novo. Fez errado a 1000ª vez, continua ruim, troca a receita, compra outra panela, faz alguma coisa, mas não para. Compreendem? Muda. Ao invés de fazer, não sei fazer, não sabe fazer. Tem gente que não sabe fazer algumas coisas. Nós não somos obrigados a saber tudo. Não somos. Às vezes a pessoa chega no e fala assim: eu quero tanto participar do coral. Não tem isso? Né? Aí a pessoa começa a cantar e a gente diz assim: você não quer organizar o computador, não? Compreende? Passa a pessoa para uma outra atividade. Controla as músicas que vão, edita os arquivos.
fica na mesa de som, dá uma atividade diferente, mas não para. Precisamos renascer e precisamos gostar de renascer. O Cristo Consolador, a imagem está um pouco fraca, está um pouco escura, mas essa imagem aí depois na internet o Carlos vai editar e vai colocar a imagem original. É o Cristo mostrando para a gente que ele podia, como governador no planeta, como Cristo solar, como Cristo planetário, podia perfeitamente nascer nas melhores condições possíveis e imaginárias, mas nasceu no código de maior simplicidade e humildade possível. Lá na manjedoura, no lugar mais humilde possível, longe, abandonado de tudo. Mas na verdade não estava abandonado e não estava longe, estava na verdade próximo, estava muito pelo contrário, era ele que estava no comando o tempo todo. Então são coisas que a gente precisa aprender. O Cristo Consolador é um dos capítulos mais lindos, se é que a gente pode falar sobre o capítulo lindo no Evangelho segundo o Espiritismo. Os capítulos que falam sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos. Olha o nosso companheiro Severino Celestino aí na imagem da tela. Olha aí. Ontem o lápis está inteiro, hoje quebrou. Está difícil, meu filho? Então faz o seguinte, já faz as duas pontas, aponta outra vez o lápis e vai em frente. Não para não. Tem gente que quando quebra fica assim, ai meu Deus, quebrou, ai, aí fica. E não sai do lugar. Não é fácil também às vezes sair do lugar não, tá? Lembra quando eu falei lá no início que a gente tem que se preparar para poder viver a situação do dia a dia? Não basta falar. Eu me lembro, sempre quando eu vejo essa imagem aqui, eu me lembro de uma palestra que eu estava fazendo para os companheiros, aí eu dizia para eles assim, a gente precisa entender que o mundo espiritual é o mundo fundamental, é o mundo primeiro. Esse que é o mundo mais importante. Por isso que todas as recomendações que chegam para a gente, eles dizem para a gente, cuida da tua situação do dia a dia, cuida da tua vida material, mas cuida da tua vida espiritual. E aí eu falava para as pessoas, larga um pouquinho a vida material para lá, vamos começar a prestar atenção na nossa vida espiritual. E falei isso durante a palestra, 1 hora falando a respeito disso. Aí eu desci, fui na direção do meu carro, quando eu cheguei no lado do carro, um pouquinho antes tinha passado um caminhão, manobrou em cima do carro. E ele fez assim, ó, lá da lanterna traseira até o farol, ele fez assim, ó, levou toda a lateral do carro. Fez assim, eu não sei se vocês estão entendendo. Vocês imaginem como se fosse um bolo, o carro era um bolo, só que não era um bolo, era o carro. E o caminhão era uma espátula que pegou aquele, fez assim, ó. O carro estava aberto. Olhando assim, a gente via os bancos totalmente, lindo de morrer, né? Uma obra de arte. Agora imagina você terminar uma palestra sobre se desligar das questões materiais, ir em direção às coisas espirituais. E aí eu desço, eu olho o meu carro e falo assim, um a um. Graças a Deus tinha menos gente na palestra. Você já imaginou se fosse aqui em Colatina? Todo mundo passando, olhando para mim, esperando a minha reação. A minha reação, eu vou contar para vocês. A minha reação foi a reação de um ser humano. Eu aprendi assim, quando tudo estiver difícil, conta até 10. Aí eu fiquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí chegou no 10 e falei, é melhor continuar. 11, 12, 13, 14, 15, eu fui até 1.897.925.340. Contando, para poder aquilo passar. Porque é muito difícil, às vezes, a gente conseguir exemplificar as coisas que a gente aprende. Mas isso não quer dizer que a gente não tem que tentar. Mesmo que tenha que puxar com as duas mãos. Mesmo que descubra que não dá conta, para poder aprender que tem que dar a volta. É isso que a gente precisa fazer. E ele fala isso para a gente no Bem-aventurados os aflitos, no capítulo 5. Ele fala de bem-aventurados os pobres de espírito. Tem um item dentro do capítulo 7, orgulho e humildade. Sensacional. Sensacional.
Uma companheira uma vez estava no centro espírita, e ela disse assim: ai, eu estou tão feliz. Aí a outra virou para ela e falou assim: por quê? Aí ela disse: o meu marido está indo num centro de Umbanda. Aí a outra: fique tranquila, daqui a alguns anos ele vai evoluir e chegará à casa espírita. A gente às vezes não percebe o quanto que a gente tem preconceito. A gente fala tanto de preconceito, a gente não consegue perceber o quanto que a gente tem preconceito. Depois, dever de casa, deem uma olhada quem são os autores, os espíritos autores da mensagem Orgulho e Humildade. Um padre e um bispo. 2 religiosos católicos dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, falando a respeito de orgulho e humildade. Para quê? Para lembrar para a gente assim, ó, atenção espíritas, menos. Nós não somos os detentores da verdade do universo. Nós somos os detentores da nossa verdade, da verdade que nos satisfaz. Tem muita água para rolar. A quantidade de vezes que no livro dos espíritos, os espíritos superiores dizem para a gente assim: vocês ainda não estão preparados para ouvir a respeito disso. Não é uma vez ou duas, várias vezes eles dizem isso. Mas a gente adora cantar de galo. A gente gosta tanto de cantar de galo que quando eu botei essa imagem numa palestra, uma companheira virou e falou assim: mas isso não é uma galinha? Aí eu falei: gente, se é uma galinha ou é um galo, não importa. O que importa é que a gente tem que transformar a nossa maneira de ser. É isso que importa. Bem-aventurados os puros de coração, deixai vir a mim os pequeninos. Ai, essa imagem é linda. Também veio pelo Facebook. Como me sinto quando me lembro que Deus cuida de mim. Olha o sorrisinho, gente. Olha que sorrisinho. Olha, quando está bem nítido, é lindo. Que a gente vê aquela banguelinha, bem banguelinha. Gente, é muito gostoso. Ah, deve estar recebendo. Não deve estar recebendo alguma ajuda? Não deve. Não deve estar percebendo? Não deve. Não deve estar percebendo que está recebendo energia? Olha lá o nosso querido Armandinho, né? Está lá na internet também. Existem vários problemas de visão: miopia, estrabismo, astigmatismo. Daí o Armandinho fala para o pai dele: raiva. Com raiva a gente enxerga tudo errado. Né, Eduardo? O dia de hoje então nem se fala, né? Não interessa direita ou esquerda, não interessa a bandeira, gente. O que interessa é Brasil. A gente às vezes fica despendendo tanto tempo olhando o que está acontecendo lá de fora que deixa de se preocupar com o que está acontecendo dentro. É aqui que a gente tem que se transformar. Façamos cada um de nós a nossa parte. Trabalhemos com afinco. Trabalhemos com dedicação, com amor. Às nossas famílias, aos nossos amigos, irmãos, parentes, à nossa cidade, à nossa comunidade. Trabalhemos com amor. E tudo se transformará à nossa volta. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Esse despertador é de quem mesmo, hein? Ela saiu da porta. De quem é essa? É Paulo de Tarso que falou isso. Mas de quem é esse despertador? Meu, é isso, tá? É o nosso despertador. Está lá no capítulo 9. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, a afabilidade e a doçura. Precisamos ser dóceis. E aí a gente vai embora no Evangelho. Cada imagem que eu vou registrar aqui para vocês, cada imagem. Olha que beleza essa imagem da esquerda aí, ó. Faltou eu fazer uma edição aqui. Pelo amor de Deus, isso que está à esquerda está errado, tá? Isso aqui é desculpa que não está correto, não está correto. Às vezes você precisa perdoar e esquecer. Não, pois é, mas para ver o quanto que está errado, tá? Às vezes você precisa perdoar e esquecer. Perdoar a pessoa e esquecer que ela existe.
Gente, isso daqui é não perdoar, tá? A frase correta é: sempre precisamos perdoar. Não precisa esquecer, não. Não precisa. Perdoar não tem nada a ver com esquecer. O próprio Raul Teixeira, que a gente citou agora há pouco, estava fazendo uma palestra a respeito do perdão, e ele lembrou, imaginem a situação, a mãe, né, está lá em casa, tem um vaso maravilhoso da dinastia Ming. Aí o filho pequenininho foi lá e quebrou o vaso. Com aquele vaso ela comprava 10 apartamentos. Pergunta, daqui a alguns milênios ela vai perdoar o filho? Não, brincadeira, ela vai perdoar imediatamente. Mas quando ela perdoa o filho, ela vai esquecer que o filho quebrou o vaso? Não, ela não vai esquecer. Mas ela vai olhar para aquilo e vai dizer assim: filho, você não tem noção de como é que você era quando era criança. Você quebrou um vaso da dinastia Ming. Aí o filho vai falar: é isso mesmo. E aí fica aquele negócio, rir do que aconteceu. Entenderam? É isso que é perdoar. Perdoar é você largar para lá, superar, mas não vai esquecer o que aconteceu. Não guardar mágoa, não guardar rancor, não guardar nenhum tipo de sentimento, nem pressentimento e nem ressentimento. Nenhum sentimento a respeito do assunto. Superar a questão. Guardar rancor é como segurar um carvão em brasa para jogá-lo em outra pessoa. Você é o único que se queima. Isso é muito sério. É para a gente olhar e guardar. Capítulo 10. Bem-aventurados que são misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe. Olha o cisco e a trave. Né? Tem um cisco no teu olho. Eu acho isso ótimo. Já que está gravando, vou contar. A gente não deve contar casos pessoais que são positivos, né? Mas mico a gente pode contar. Uma vez eu estava, né, perto de casa, aí saí de casa, aí tinham vários vizinhos sentados, aí o primeiro falava do fulano: fulano não vale nada. Aí o segundo: porque ciclano não vale nada. Aí o terceiro falou: porque o Beltrano é terrível, Beltrano é isso, Beltrano é aquilo, Beltrano é isso. Aí eu olhei aquilo e falei assim: o quê? Eu vou ficar parado num lugar cheio de maledicência? Mas não vou mesmo, eu vou lá para dentro de casa e vou telefonar para minha esposa. Aí liguei para minha mulher: oi, Voela, tudo bem? Você precisa ver, não tem condição de ficar na rua não. O fulano de tal está falando da vida do não sei quem, não sei o que lá, porque Beltrano está falando de Beltrano, não sei o que está falando da vida do outro, não sei o que lá, porque o outro está falando da vida do outro, não sei o que lá, porque não sei o que lá. Esses caras são um monte de fofo. Aí ela no outro lado: esses caras são muito fofoqueiros, são muito fofoqueiros. Somos nós. A gente fala que o outro é fofoqueiro e fica fazendo fofoca. Menos. Vamos em frente. Rótulos foram feitos para produtos, não para pessoas. Para com esse negócio de rotular seu companheiro, sua pessoa que está do seu lado. Quer conversar com uma pessoa? Nunca converse dizendo para ela: você é assim. Fale de fatos, mas não diga que ela é assim ou é assado. Nós não temos direito de rotular as pessoas. Olha o Ashley, o Avante, Macariói lá do professor Celestino. Amar o próximo como a si mesmo, a lei do amor. Amar cura. Várias imagens, tá? Ao invés da amargura, amar cura. Amai os vossos inimigos, retribuí o mal com o bem. Capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Fazer o bem sem ostentação. Selfie não foi feito para fotografar a caridade. Nós adoramos tirar selfie, mas não faça isso. Não conte. Isso tem que ficar no segredo mais possível que possa se ter. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Honrai a vosso pai e a vossa mãe ainda, capítulo 14, parentela corpórea e parentela espiritual. Lembrar
que nos nossos lados, muitas das vezes, vem companheiros, que a gente tem relações de múltiplas encarnações. E por aí vai, gente. Eu vou parar aqui. Tá? Cada capítulo do Evangelho é um roteiro seguro para que nós possamos transformar o nosso interior. Que a gente possa investir com muita força de vontade, com muita força de vontade. Participem de grupos de estudo, participem de leitura em conjunto, façam todo o possível para se aproximarem da doutrina espírita da melhor maneira possível. Porque, afinal de contas, está escrito para a gente que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz em domar as suas más inclinações. Que Deus abençoe a todos nós.